de televisão. Os programas anteriores do Francis e Amigos estão disponíveis online na sunlifetv.com. Antes de irmos para Kelly, uma pergunta em relação a demônios no céu. Meu entendimento é que existem 3 céus. O primeiro céu, que é o que a gente vê. O segundo céu, que é de Satanás, principados, potestades. E o terceiro céu, onde Deus habita. Isso está certo. Dizendo demônios estão no céu, você está dizendo que eles estão no segundo céu e às vezes os mais elevados e Satanás às vezes vai diante de Deus no terceiro céu? Eu posso concordar com isso. Mas também fica estranho com a sua sugestão que demônios estão perto dos anjos no céu. Não, falamos que estão numa quarentena e tal. Eu acho que isso está confundindo as pessoas. Mais uma vez, voltamos para 2 Crônicas, capítulo 18. Quando você lê aquilo, é bem claro que espíritos demoníacos estão no céu. De qualquer forma, é uma mulher que escreveu? Seja quem for que escreveu isso aí, estão certos. São 3 céus. Os céus que são as nuvens acima de nós, depois o espaço, né? E o terceiro céu onde Deus habita. Acho que foi Paulo que disse que foi levado ao terceiro céu, não é mesmo? Certo. Então, era disso que ele estava falando. Mas nós não falamos que os anjos estão com espíritos demoníacos, não. Mas, mais uma vez, Apocalipse 12 claramente nos diz que Satanás vai ser lançado para o céu. Isso. Mas eu acredito, eu não tenho nenhuma passagem bíblica, assim, no sentido literal, mas eu acredito que todos os espíritos demoníacos estão presos no céu. Eles não mandam, não. Kelly de Kentucky, você está no ar. Por telefone, Kelly de Kentucky. Oi, Deus abençoe, feliz ano novo. Obrigado. Minha pergunta é, eu escutei o irmão Swagger dizer, no estudo da palavra, que a terra nunca foi destruída. Eu acho que a Bíblia diz que será destruída por fogo, é isso? Não, vai ser limpa e renovada por fogo. E não quer dizer destruir. Destruir quer dizer que não vai sobrar nada, vai explodir, vai ser uma bagunça, mas nunca vai ser destruída dessa forma. Vai acontecer é que será renovada, a pessoa pode dizer assim. Nesse momento mesmo, a Francis está com o interior da nossa casa totalmente destruído, mas não está destruído assim, explodido, não. Você pode entrar e achar que está, mas não está. O mundo vai sempre existir, não vai haver destruição, mas vai haver uma renovação dele, vai ser limpo por fogo, não vai mais haver oceanos, vão ter oceanos, não, vai ser só lagos e rios e por aí vai. A criação não foi impactada pela queda. E aqui a Bíblia fala de um gemer. Então será renovada. Obrigado, Kelly. Um e-mail. Então é certo dizer que os anjos são estrelas? Sim, eu acho que são estrelas de Deus. Sim, mas eis a pergunta. Então as estrelas no céu são anjos olhando pra gente? Não, nada a ver. Ó, o homem, por exemplo, usa a mesma terminologia. Falam que ele ou ela é uma estrela. Não estamos falando que é um planeta. Estamos falando daquela pessoa, do talento, da habilidade dela, a aceitação do público. Também na história de José, não tem as estrelas e a lua se dobrando para José? Nós temos 11 estrelas e o sol e as estrelas. Certo. Então, obviamente, não são anjos, está representando os irmãos de José. Toda vez que a Bíblia usa a palavra estrela, não está falando de luminárias, né? Esses anjos famosos, nem nada assim, não. Mas é porque... é um contexto. Sim, quando em Jó diz que a estrela da manhã cantava em relação à criação dessa terra, sua beleza e tal, e alguém ligou e disse que não se alegre em um estado caótico, né? Diz que não eram planetas, eram anjos. Vamos para o Felipe no Texas. Felipe, você está no ar. Por telefone, Felipe do Texas. Oi. Oi, Felipe. Olha, essa teoria aí da lacuna aí... Dá pra entender você não, filho. Pode falar. É todo esse negócio da teoria da lacuna aí, porque... os 6 dias da criação precederam o 7º dia do descanso. Tá me ouvindo agora? Sim. Sim. E no 7º dia...
Depois dos 6 dias da criação, houve o descanso. Que ele criou os céus e a terra. Então isso implica que no 7º dia houve descanso. Como que eles honram o 7º dia antes da teoria da lacuna, se é dedicada? Tem nada a ver. Ó, Êxodos 12, versículo 11 que você está lendo, está falando da criação que estamos agora. É isso que está falando. Não está falando dos dias passados, está falando da criação que estamos vivendo agora, Estamos vivendo no ela planeta agora. Terra agora. Diz aqui no versículo 3 do 2º capítulo de Gênesis: e Deus abençoou o 7º dia, o santificou, porque nele tinha descansado de toda a obra que criara e fizera. As palavras criado e feito, capítulo Gênesis 1 e 2, querem dizer duas coisas diferentes. Quando usa o termo fez, está se referindo ao Senhor, lidando com o sol, com a lua e trazendo eles de volta a um estado de servidão. Não é criar eles do nada, mas quando usa a palavra criou, quer dizer que ele criou do nada, entendeu? Então, quando você lê, eu sei que teve um negócio aí do macaco em Tennessee e tal, que estavam zombando da ideia de que o sol e a lua, eles falavam assim, como é que pode dar luz? Eles não entendiam essas palavras, porque o sol e a lua já tinham sido criados por Deus na eternidade, mas não estavam em um estado de serviço. Mas quando Deus restaurou essa terra a um estado habitável, ele os trouxe de volta também para servir como fazer a função que foram criados para fazer, mas não foram criados naquela hora, foram criados no passado, né? Mas, mais uma vez, voltando para Êxodos 20, versículo 11, isso está dizendo da criação que estamos vivendo agora. Isso. Não está se referindo a uma criação anterior, falando de um tempo, começando com a criação de Adão e até onde estamos hoje. Tem uma ideia que esse irmão pode ser adventista, hein? Não sei não, mas... sabatariano, pelo menos sabatariano. Sapateado. Felipe, você ainda está na linha? Sim, eu sou um fundamentalista do Dave Smith. Então eu acredito nisso aí. Eu acredito no movimento de Jesus. Sei. Chuck Smith, sei. É o movimento de Jesus do Chuck Smith. Capela do Calvário. Foi um grande mover de Deus na Califórnia, né? O irmão Smith era um homem de Deus. E nós também já resolvemos algumas coisas com ele. Acho que ele faleceu 2 anos atrás, não é algo assim? Acho que mais do que isso. Muito bem, Felipe, espero ter te ajudado. Outra coisa, a morte, de acordo com a Ló, não morreu depois da queda. Claro, mas se teve uma queda pré-adâmica, o conceito pré-adâmico, meu filho, é que tinha que ter algo que causou ou iniciou para que Deus trouxesse julgamento na terra. Então, o padrão de santidade de Deus, justiça de Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus que não mudo. Certo. Então, em um estado pré-adâmico, ele ia ser tão exigente de santidade como na raça pós-adâmica. Muito bem. O pecado não muda e o ódio de Deus para o pecado não muda. Obrigada por ligar, Felipe. Vamos falar com o Chuck do Arizona. Chuck, bem-vindo à Rede Por São telefone, Life. o Chuck da Arizona. Bom dia, você tem uma pergunta? Sim. A minha pergunta original, mesmo que a minha resposta, Ezequiel 1 e 10, fala Querubim. dos querubins, fala do leão, da águia, do homem e do boi. E Apocalipse 1 e 10. Então fala aqui, diz quadrilhão, o querubim. E quando ele fala que destruiu os dinossauros, a minha pergunta é essa. Com o príncipe dos homens e a DNA e tecidos e dinossauros, quando que os dinossauros entraram então? Será que foi depois, antes do dilúvio? Ou